Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Chalé da Mente. Meu nome é Rosângela Carvalho, eu tenho formação nas exatas e eu sou psicoterapeuta de abordagem também junguiana. Trabalho com outras vertentes de conhecimento da humanidade, como tarot terapêutico, simbologia, arquétipos, mitos, história antiga e contemporânea. Também trabalho com numerologia, as astrologias clássica, sistêmica e psicológica, tem a astrobiologia também, né? Sou atualmente estudante de neurociência e filosofia e sou escritora de e-book sobre bem-estar emocional. Então, eu sou uma autora de conhecimentos integrados, vamos dizer assim, né? Onde eu me posiciono como uma especialista que une diversas disciplinas para oferecer uma visão holística e profunda sobre temas variados. E para deixar bem complementado, eu sou do estado do Rio Grande do Sul. Então, o meu propósito é trabalhar junto com o pessoal, com as pessoas que gostarem e quiserem ter conhecimento a respeito dos tipos psicológicos dos filhos de cada orixá. Os mitos, eles servem para responder a uma pergunta ou servir a um propósito. E pode-se perguntar: a que propósito esse mito serviu? Aqui a minha fala, onde aborda um tema profundo e importante sobre essa diversidade cultural e a liberdade religiosa. Também vou deixar aqui uma outra fala para dar mais clareza e impacto. Deus, Oxalá, Buda, Shiva, eles não pertencem mais a uma única religião, a uma cultura ou a um grupo, porque eles já se espalharam. Cada povo tem a sua própria maneira de cultuar e se conectar com o divino. Cada cultura tem a sua própria palavra para Deus, para Oxalá, seja para quem seja, refletindo as suas tradições e crenças únicas. Todos têm o direito à liberdade de expressão religiosa. Por que deveríamos usar a palavra de outra cultura, de outra região, especialmente quando isso vem a implicar uma hierarquia de superioridade racial? Bom, a estrutura que eu me proponho, a estrutura que eu quero expressar no meu trabalho sobre os tipos psicológicos de cada filho de cada orixá, vem trazendo, obviamente, o seu aspecto positivo, negativo, o seu lado sombra e os seus complexos. A influência dos orixás pela psicologia dos seus filhos é um tema profundo e repleto de nuances. Cada orixá traz consigo características específicas e que moldam a personalidade de seus filhos, tanto de maneira positiva quanto negativa. Então, esse meu trabalho visa explorar esses aspectos para proporcionar uma compreensão mais abrangente da psicologia dentro das tradições dos orixás. E principalmente como funciona a psique, né, dessa pessoa sob a influência de determinado orixá ou orixás, onde flui, aonde que não flui, a vida da pessoa, onde é que tranca, onde é que não tranca, enfim, isso é um trabalho de investigação e de pesquisa. Então, como um exemplo básico, né? Ogum. Ogum tem seus aspectos positivos, coragem, determinação, ele tem liderança. Já negativo, impulsividade e agressividade. A Oxum, empatia e sensibilidade, ela tem criatividade. Já no lado negativo, ela tem um aspecto de emocionalismo e vaidade. Xangô,
justiça e equilíbrio, decisões. Já no negativo, teimosia e autoritarismo. Iemanjá tem os aspectos positivos: proteção e cuidado, sabedoria. Já no negativo, superproteção, melancolia. Isso é apenas um esboço, tá? Que destaca apenas alguns exemplos. E há muitos outros orixás e as suas influências psicológicas serem consideradas. A abordagem equilibrada de destacar tanto o aspecto positivo quanto o negativo ajuda a fornecer uma visão completa e matizada dos tipos psicológicos dos filhos dos orixás. Sabe-se que a cultura iorubá é realmente fascinante e rica em história e tradições. Então, aqui eu vou deixar alguns pontos interessantes sobre esse povo iorubá, até para quem não conhece realmente, né? A história e a origem, onde os iorubás são um dos maiores grupos étnicos da África Ocidental, com uma história que remonta a milhares de anos. Eles têm uma rica tradição oral que preserva suas histórias e mitologias. A religião e a espiritualidade dele, nessa tradicional religião iorubá, conhecida como Ifá ou Orixá, envolve a adoração de várias divindades, cada uma representando diferentes forças da natureza e aspectos da vida. Essa religião influenciou muitas práticas religiosas no mundo, inclusive o candomblé no Brasil, claro, a santeria em Cuba e tantas outras nas Américas aqui. A língua iorubá é uma língua tonal, o que significa que o tom em que uma palavra é falada pode mudar o seu significado. Ela é rica em provérbios, ela é rica em contos, ela é rica em poesia. A arte e a cultura que os iorubás são conhecidos por sua arte, isso não tem nem o que dizer. Eles influenciam até hoje a moda na Europa. São especialmente conhecidos por suas esculturas em madeira e bronze, máscaras e tecelagem. Então, os seus festivais são ricos em músicas, danças, são vibrantes e cheios de significados do cultural. A influência global desse povo. A diáspora africana, especialmente através do tráfico de escravos, levou a cultura iorubá para várias partes do mundo, onde ela continua a influenciar e enriquecer outras culturas. Então, aqui é um ponto muito importante sobre as adaptações culturais, essas tensões que surgem em relação a isso. A religião tradicional iorubá, assim como outras práticas religiosas e culturais, realmente precisou se adaptar às novas circunstâncias e ambientes quando foi trazida para o Brasil, especialmente devido às diferenças climáticas e regionais. Essa adaptação cultural e regional, através de plantas sagradas e oferendas, porque, por exemplo, no Nordeste, algumas plantas usadas em rituais religiosos podem não estar disponíveis aqui no Rio Grande do Sul, e vice-versa. Então, isso leva a adaptações nas práticas rituais para usar plantas locais. A culinária ritualística. Os ingredientes disponíveis em diferentes regiões influenciam também as oferendas e comidas rituais. Festas e rituais. O clima, a geografia, isso afeta muito como e onde as celebrações e rituais são realizados. Essas tensões e esses conflitos começam pelo regionalismo, porque o sentimento de que uma região deveria ditar práticas culturais para outra
pode causar tensões. Eu vou dar um exemplo clássico. A Bahia, como exemplo, a Bahia dando interferência no Rio Grande do Sul causa tensões. E isso pode ser exacerbado até por diferenças econômicas, por diferenças sociais e históricas entre as regiões. A diáspora e essa adaptação que foi preciso ser feito, né? Porque ao serem forçados, vamos dizer assim, a atravessar o Atlântico, os escravizados tiveram que adaptar a sua prática cultural a um novo contexto, integrando elementos de outras culturas que encontraram pelo caminho. Isso aí é uma grande verdade. Por exemplo, há árvores na África, como o baobá, iroko. Essas árvores, elas não conseguem ter vida no Brasil por causa do clima, né? Adaptação do solo, que é completamente diferente do que se é na África. Então, essas árvores não conseguem não conseguem evoluir aqui no solo brasileiro, porque se conseguissem, já teriam plantado. Tanto é que no Brasil, Iroko foi substituído por outro tipo de árvore. Então, eu acho assim, ó, que o respeito a essa diversidade cultural, esse reconhecimento por essas adaptações e evoluções culturais, isso aí é muito fundamental. É importante lembrar que essa cultura realmente ela é dinâmica e se transforma conforme a necessidade e contexto das pessoas. Foi feito um estudo que vem mostrando que a cada década, a cada 10 anos, essa cultura ela vai tendo um processo de diferença de 10 anos anterior para 10 anos depois, ela vai tendo diferença. Eu acho que a gente tem que se preocupar mais com a preservação e inovação. Então, então celebrar tanto a preservação das tradições quanto as inovações que permitem que essa cultura continue viva e relevante, isso é muito importante. Isso é importante até para a história do Brasil como um todo, né? Entendido isso, vamos lá dar uma diferenciada. Então, se sabe que a origem iorubá, que é o nome de um grupo étnico que vive predominantemente no sudeste da Nigéria e também se encontra em partes do Benin e Togo. A língua tonal pertence à família linguística nígero-congolesa. A cultura iorubá inclui uma rica tradição oral, arte, música, dança e uma complexa estrutura social. Os orixás, divindades. Orixás são as divindades ou espíritos da religião tradicional iorubá. Cada orixá representa diferentes forças da natureza e aspectos da vida. A adoração na religião iorubá, em seus desdobramentos, como o candomblé, a santeria e tantas outras que tem nas Américas. E os orixás são adorados através de rituais, oferendas, danças e cânticos. Voltamos à influência global, que se espalha por várias partes do mundo. E aonde mais se concentrou foi aqui nas Américas. Resumindo, Yorubá refere-se ao povo e à sua cultura, enquanto Orixá refere-se às divindades adoradas na religião tradicional deste povo. Então, Yorubá é uma cultura. Orixá, né, são essas divindades adoradas nessa religião tradicional. Agora, há uma passagem na Bíblia que diz assim, ó: pelos frutos conhecereis a árvore.
A crítica que tem sido malévola nas redes sociais é um tópico complexo, multifacetado, especialmente quando pensamos no contexto da psicologia analítica. Carl Gustav Jung, que foi o fundador da psicologia analítica, destacou a importância da individuação e da integração dos diferentes aspectos do nosso eu. Quando as críticas se tornam agressões e desrespeito, isso pode ter impacto profundo na psique das pessoas. Do individual vai passar para o coletivo. Eu acho que tem algumas reflexões importantes a respeito disso. Efeitos psicológicos, a crítica destrutiva. E essa crítica destrutiva, ela pode desencadear sentimentos de ansiedade, depressão e baixa autoestima. Em termos de psicologia analítica, isso pode dificultar o processo da pessoa de desenvolvimento, de individuação, onde a pessoa tenta integrar as partes conscientes e inconscientes do seu eu. Agora, um aspecto muito importante, que eu gostei da coisa, a projeção. Muitas vezes, críticas agressivas nas redes sociais pode ser um reflexo da projeção, onde a pessoa crítica, aquela que está criticando, ela projeta sua própria insegurança e falhas nos outros. Jung enfatizava a necessidade de reconhecer e integrar também essas projeções para, digamos assim, alcançar a harmonia, né, interna. O anonimato e a desinibição. Isso é muito interessante também. O anonimato é proporcionado pelas redes sociais frequentemente leva a uma desinibição, encorajando comportamentos que a pessoa talvez não adotasse cara a cara. Isso pode resultar em agressões que têm menos a ver com o alvo e mais com a própria psicologia do agressor. O impacto coletivo disso aí. Então, as redes sociais, eles são espaços onde o inconsciente coletivo, que já é um conceito junguiano, pode sim se manifestar com ideias e comportamentos que são propagados e influenciados por forças culturais e sociais maiores. Uma crítica agressiva, ela pode ser vista como um sintoma de tensão e desequilíbrio de quem está do outro lado e para quem está proporcionando dentro deste inconsciente coletivo. Bom, como sugestão para esse tipo de coisa, dá para se pedir para a pessoa fazer uma autorreflexão, né? Entender e trabalhar as suas próprias reações emocionais às críticas. Vai trabalhar. Escreve num caderninho. Por que eu estou criticando o outro? O que no outro me incomoda? Então não é o outro, sou eu. Limitar a exposição, gente. Criar um ambiente online saudável, limitando a exposição e comentários negativos. Sabe, por que não criar um ambiente onde se possa trocar ideias? Por que que é assim? Por que que é assado? Por que que aí se faz assim? Não, aqui é diferente. Também buscar suporte. Isso é uma das coisas que eu sempre recomendo para os meus pacientes agressivos, eu recomendo buscar um suporte. Pergunta, conversa com seus amigos, com seus familiares, ou com algum profissional da área mesmo de saúde, sobre os impactos das críticas. Aliás, pergunte para as pessoas o que as pessoas acham de você. A educação digital. A gente tem que promover uma empatia, uma educação para um comportamento online mais respeitoso. É o que eu digo, vamos trocar ideia, não vamos se matar, e não vai a lugar nenhum, né?
Esses são apenas alguns pontos para começar a entender e abordar essa questão. Eu quero começar esse trabalho, sim, ó, muito show, vai ser um trabalho muito interessante. Eu vou fazer isso via vídeo, vou postar na medida do possível, porque eu também tenho meus atendimentos, né? Mas eu quero ver se 2, 3 por semana eu consigo subir falando a respeito de cada orixá profundamente, com sua simbologia, né? Vamos falar, por exemplo, de Oiá e suas borboletas, né? Vamos falar de Ogum, suas espadas, suas lanças, sabe? Fazer uma coisa bacana, fazer uma coisa que onde todo mundo interaja tranquilamente, porque eu não vou tolerar assuntos agressivos, eu não vou aceitar e tolerar comentários agressivos. Eu já quero deixar bem claro que eu não vou discutir ritual, ebó, aqui faz assim, ali, não, isso aí eu tô fora. O meu assunto é psicológico. Ponto. Dali eu não passo. Porque eu não domino. Então eu não posso discutir o que passa com o Xangô de Recife, com a casa do fulano não sei aonde em Salvador, com a casa do Beltrano, e eu conheço, eu sei, porque eu faço as minhas pesquisas. Eu converso com pessoas fora do Brasil, eu mantenho contato com universidades, eu faço as minhas pesquisas também, sérias. E as pessoas são simplesmente assim, fantásticas, e a gente é muito bem atendido. A questão mais com as religiões de matriz africana é mais aqui dentro do país, porque fora, eu sinceramente eu não vejo nada disso. Tá? Mas acima de tudo, eu quero deixar claro que eu sou contra a qualquer tipo de preconceito e de racismo. Esse tipo de atitude não condiz com os valores que eu carrego. Eu, graças a Deus, sou rodeada de uma diversidade de cultura que só me engrandece. Por isso eu busco reconhecer e respeitar tantas culturas que me inspiram. Inclusão e igualdade merece respeito, merece o nosso respeito. E assim eu vou continuando. E as pessoas, quando a gente olha esse tipo de coisa dentro da internet, a gente, como é da área de saúde mental, a gente já começa a ver também ali determinados pontos de esquizofrenia de quem está do lado de lá tentando avaliar o erro do outro. Por quê? Porque as pessoas estão doentes. Elas não conhecem, não conseguem separar os neurônios, dois pelo menos, dois, não vai, né? Que dirá falar em sinapses. Porque se aparece, digamos assim, algum absurdo ou qualquer abuso fora do padrão daquilo que dimensionam ser a realidade lá na internet, é um assassinato coletivo de reputação que chega até a assustar a gente. Então, por favor, né? Vamos fazer meditação. 10 minutinhos por dia ajuda a refrescar a mente. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou começar. Vou gravar os vídeos, porque não me importa se as pessoas vão ouvir ou não, mas eu vou contar a história registrada a partir de 1700 para cá,
com relação a, ao que chamam de batuque no Rio Grande do Sul. E, na realidade, não é esse o nome, mas as pessoas dão esse nome. O homem branco deu esse nome por causa dos tambores, né? Mas o nome não é esse. Então, assim, ó, eu vou narrar a história. Quem quiser ouvir, quem quiser conhecer, eu agradeço muito. Quem não quiser, sinto muito. Mas eu vou deixar registrado a história para que amanhã depois, quando disserem alguma gracinha, está registrado. Então, vou contar a história daqui. Vou querer também falar de tipos psicológicos de Exu. Pretendo falar dos 13 reinos. Quero falar de Pomba Gira. Quero falar de Exus. E sempre de cunho psicológico. Eu não falo, volto, reitero, não falo de culto, porque eu não domino. Eu quero falar de psicologia, de energia, de arquétipos, de mito e de simbologia. Ponto. Eu vou falar. Quem quiser absorver, né, tome para si, vasculhe o seu interior e ache aonde fica legal trabalhar esse aspecto. Agora, por favor, não me coloque em comentário achando que vão, porque primeiro que eu vou bloquear, segundo que eu denuncio, né? Eu estou tentando fazer um trabalho legal e não é porque a gente é do Rio Grande do Sul que a gente é menor ou pior do que o restante do Brasil, porque eu lamento, né? Lamento. Eu conheço e gosto muito da Bahia. Gosto mesmo. Eu acho fascinante a Bahia, né? Mas na mesma proporção, a Bahia é o que é e tem esse berço todo, porque lá foi a primeira capital da então, né, província do Brasil, foi lá, da colônia portuguesa. Foi lá que eles desceram a primeira vez. Depois a capital do Brasil passou para o Rio de Janeiro. E depois do Rio de Janeiro foi para Brasília. Então, assim, ó, a gente tem um país riquíssimo, riquíssimo, muito bonito, muitas culturas. Tem o catimbó, tem a jurema, tem esse tão falado batuque, que não é esse nome, mas está tudo certo. Tem o batuque, né? Tão lindo, tem Ijexá, Oió, Nagô, Queto. Poxa, tanta coisa bonita que a gente podia conversar, bater papo, trocar ideia, aprender, né? Aprender é muito interessante, porque se as pessoas tivessem conhecimento, não tinha discussão na internet. Então, eu acredito nisso, no conhecimento, na troca de ideias, nesse pulsar bacana, legal, que as pessoas podem ter e, enfim, prosperar nesse aspecto. Eu realmente vou fazer meu trabalho, eu espero que vocês gostem, né? E vou começar logo em seguida a subir os vídeos sobre a história do Rio Grande do Sul, muito bem pautada, porque eu vou dar nome, CPF, quem, quando, por quê, que ano, que hora, que dia, vai ser tudo ali, vai estar tudo explicadinho ali já, para não ter, né, problemas. Então, eu agradeço a todos, muito obrigada. Eu espero que vocês realmente gostem. Breve, também eu vou fazer um vídeo falando das energias de 2025, porque aqui no Rio Grande do Sul vai ser um ano de Chapanã e a sua corte. Sei que lá para cima vai ser Xangô e Ançã. Se alguém quiser que eu fale a respeito do orixá regente,
que seja diferente desses dois em qualquer parte do Brasil, deixa aí o seu comentário, que eu vou responder, né? E faço a pesquisa e vamos ver como é que essas energias vão se tocar. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse trabalho. Desejo a todos muito sucesso, muita felicidade, abundância e prosperidade sempre. Muito obrigada.